Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e com esse vídeo daremos continuidade na história do volume 1, O Rei Undead. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos lá pessoal! Overlord capítulo 02, Os Guardiões de Andar. Pela primeira vez, Chautiar reagiu e rosnou bem baixo. Em seguida olhou para Aura com uma expressão de zombaria. Ara, você ainda está aqui, baixinha Arinsu? Eu não consegui mais ver você, então pensei que tivesse ido embora. Momonga não tinha a intenção de intervir para o que foi dito. O rosto de Aura estava tremendo, mas Chautiar ignorou completamente, encarou Mari e disse: deve ser difícil ter uma irmã tão estranha. Seria melhor se você se afastasse dela o mais rápido possível, para que um dia não se torne como ela Arinsu. O rosto de Maria mudou instantaneamente, porque ele soube que Chautiar pretendia usá-lo para começar uma briga com sua irmã. Mas Aura apenas sorriu. E então? Faz muita abobrinha para quem tem peitos falsos, e a bomba foi jogada. Que absurdo é esse que está dizendo? Ah, sua personalidade foi totalmente destruída. Momonga não pode deixar de pensar isso para si mesmo. Chautiar revelou plenamente a sua verdadeira natureza, e não falava tão pretensiosamente como antes. Dá para dizer só de olhar que peitões estranhos. Quantos enchimentos colocou aí dentro, hein? Vá! Chautiar agitou os braços tentando freneticamente cobrir o que Aura dissera sobre ela. Do outro lado, Aura sorriu perversamente. Colocou enchimentos demais. Se viesse a pé eles sairiam do lugar, né? Cui. Chautiar fez um barulho estranho quando Aura apontou para ela. Acertei na mosca. Você não pode esconder isso aí por mais tempo. Então é por isso que você não veio andando mesmo estando nessa situação. E por isso usou um gate calha a boca. Baixinha. Você é tão reta quanto uma tábua de passar roupas. Tenho pelo menos eu. Eu tenho muita coisa para mostrar. Chautiar contra-atacou desesperadamente. Naquele momento, Aura revelou um sorriso ainda mais perverso. Chautiar deu um passo para trás como se estivesse com medo. Como se por reflexo, Chautiar cobria seus seios, estava patético. Eu tenho apenas 76 anos, tenho muito tempo ainda. Ao contrário de você, uma Undead que não tem futuro. Mas que tristeza, você nunca vai chegar na puberdade. Chautiar não pode deixar de gemer e dar um passo para trás. Uma expressão sem palavras surgiu em seu rosto. Vendo o rosto dela, Aura revelou um sorriso assustador. E para falar a verdade, por enquanto eu tô bem satisfeita com meus peitos. Momonga pensou ter ouvido o som vindo do corpo de Chautiar, quando sua sanidade finalmente retornou. Sua desgraçada. Agora é tarde demais para se arrepender. Uma névoa negra derramou das mãos enluvadas de Chautiar. Aura pegou o chicote e se preparou para o confronto. Enquanto isso, podia-se ver Mari em pânico. Essa cena era familiar para Momonga, mas ele hesitou, imaginando se deveria ou não parar esses dois. O criador da Chautiar, Peroroncino-san, e a criadora da Aura e Mari, Bukubuku Shagama-san, eram irmãos que agiam assim várias vezes. Com duas pessoas barulhentas ao fundo, Momonga lembrou das memórias de seus companheiros passados. Tão barulhento. Enquanto Momonga estava imerso em suas antigas memórias, uma criatura inumana falou em tom firme, totalmente impróprio à sua aparência. Para este som não natural, as duas pararam de brigar. Olhando para a origem do som, sem ter notado a sua chegada, elas viram uma figura com uma forma estranha e gélida. Era enorme, tinha 250 centímetros de altura, e assemelhava-se a um inseto bípede, como se um demônio tivesse se fundido com louva-a-Deus e uma formiga. Com uma longa cauda 2 vezes a sua altura, e cheia de pontas afiadas como cincelos de gelo, sua mandíbula era grande. Parecia dava facilmente para encaixar uma mão entre ela. Ambas as mãos seguravam uma alabarda prateada, enquanto as duas mãos restantes seguravam uma massa que emitia uma aura negra, e uma espada larga de aparência retorcida que não poderia ser embainhada. Estava cercado por uma assustadora aura congelante. Seu exoesqueleto era de uma cor azul opaca, e brilhava como pó de diamante. As protuberâncias que pareciam icebergs se projetavam de suas costas e ombros. Era o guardião do 5º andar de Nazarick, regente do rio congelado Cocytus. Ele bateu com a extremidade inferior de sua alabarda no chão, e o entorno se congelou. Vocês estão diante do Ser Supremo, mostrem respeito. Esta baixinha está deliberadamente me provocando. Só disse verdades. Grhhh. Chautiar e Aura se olhavam com olhos penetrantes. Jamar estava em pânico com a situação. Momonga finalmente voltou aos seus sentidos e deliberadamente usou uma voz impostada para divertir as duas. Chautiar, Aura, parem a discussão imediatamente. As duas estremeceram em choque, depois abaixaram as cabeças simultaneamente. Sinto muito. Momonga acenou ao aceitar suas desculpas e se virou. Você veio, Cocytus, recebendo suas ordens, Momonga-sama, claro, que eu compareceria imediatamente. A água presente no ar se congelava ao passar pelos pulmões de Cocytus. Um jato de névoa branca e fria era ejetado de sua boca cada vez que respirava. Estava frio o suficiente para igualar inversamente as chamas do primal Fire Elemental. Qualquer um que estivesse perto sofreria os efeitos da temperatura baixa, até mesmo queimaduras de gelo eram uma consequência. Mas Momonga não sentia nada. Todos aqui presentes eram resistentes a ataques de fogo, frio e ácido, ou tinham alguma maneira de lidar com eles. Ultimamente não tem havido nenhum intruso, é muito relaxante, não é mesmo? Certamente.
Sua mandíbula emitiu um som semelhante à intimidação de uma vespa, mas Momonga pensou que Cocitus estava sorrindo agora. Mesmo assim, há coisas que eu preciso fazer, portanto, ainda não posso relaxar. Há algo que você precisa fazer? Você poderia me dizer o que é? Sim, treinamento para ficar preparado para atacar a qualquer momento. Embora sua aparência não mostrasse, Cocitus pertencia às classes guerreiras. Sua personalidade e configurações foram projetados com a palavra guerreiro em mente. Se os guardiões fossem classificados através das habilidades com armas de ataque, poderia ser dito que Cocitus estaria em primeiro. Você fez tudo isso por mim? Você trabalhou arduamente e tem meus agradecimentos. Apenas ouvir seus elogios fez valer meu treinamento. O Demiurge e Albedo chegaram. Seguindo a visão de Cocitus para a entrada do Coliseu, pôde ser visto duas sombras se aproximando. Andando na frente estava Albedo, seguido por alguém que se parecia com um homem de negócios. Chegando a certa distância, Albedo sorriu e se curvou profundamente em direção a Momonga. O homem também se curvou elegantemente. Eu fiz todos esperarem, eu sinto muito. Cerca de 180 centímetros de altura, com uma pele morena sugerindo exposição regular ao sol, um rosto parecendo parcialmente asiático e cabelo preto bem penteado. Por trás dos óculos redondos, suas pálpebras estavam tão apertadas que ocultavam seus olhos. Era duvidoso se estavam realmente abertos. Vestindo um terno britânico com uma gravata combinando, ele dava a impressão de ser um empresário profissional ou um advogado qualificado. No entanto, sua aparência de cavalheiro era duramente pressionada para esconder seu ar maligno. Uma cauda embainhada em metal prateado se estendia atrás dele, em seu fim havia 6 espigões afiados. Chamas negras bruxuleantes apareciam esporadicamente ao seu redor. Este homem, o criador do inferno flamejante Demiurge, o guardião do 7º andar, um NPC demônio que foi projetado para ser o comandante de defesa de Nazarick. Parece que todos estão aqui. Momonga-sama, parece que existem 2 que ainda não chegaram. Uma voz penetrante e fascinantemente profunda saiu. As palavras de Demiurge tinham um efeito passivo ativado. Era chamado de Domination Mantra e transformava instantaneamente pessoas com corações vulneráveis em suas marionetes. Mas essa habilidade especial não teve efeito sobre os seres presentes. Para ter um efeito, a outra parte deve ter um nível de 40 ou menos, de modo que para os ali presentes, no máximo, o único efeito era que sentiam sua voz com um tom muito reconfortante. Não há necessidade. A prioridade destes 2 guardiões é apenas para trabalhar sob certas circunstâncias. No momento, a situação não exige que eles estejam presentes. Entendido, como desejar. Meus subordinados ainda não chegaram. Ouvindo estas palavras, Chautiar e Aura ficaram paralisadas instantaneamente, e mesmo a expressão de Albedo mostrava um sorriso paralisado em seu rosto. É apenas um guardião de área de um dos andares do qual estamos encarregados. Sim, verdade. Chautiar e Aura sorriram sem graça, enquanto Albedo assentiu vigorosamente de acordo. Kyoukou sim. Na verdade, seria bom informar os diversos guardiões de área. Ordene a Guren e Grant a missão de informar aos guardiões de área. Vou deixar essa tarefa para os guardiões de andar. Na grande tumba de Nazarick, os guardiões são divididos em 2 tipos. Os diante de Momonga são responsáveis por um ou vários andares, os guardiões de andar. Os outros são responsáveis pela guarda das arenas, áreas especiais em cada andar. Em termos simples, os guardiões de área são administrados pelos guardiões de andar e são responsáveis por vigiar uma área particular. Já que havia muitos, a presença individual deles era irrelevante. Basicamente, ao mencionar os guardiões dentro de Nazarick, normalmente se refere aos guardiões de andar. Todos os guardiões de andar ouviram o comando de Momonga, e depois de ver todos reunidos, Albedo iniciou as instruções. Atenção de todos, por favor. Ofereçam sua lealdade ao governante supremo. Todos os guardiões curvaram a cabeça sem que Momonga tivesse a oportunidade de interromper. Todos começaram a formar uma linha com Albedo na frente, e os outros guardiões lado a lado atrás dela. Cada guardião mostrou uma expressão séria e respeitosa. Pode-se ver que a atmosfera era séria. Chautiar, que estava mais próxima, deu um passo à frente, guardiando o 1º, 2º e 3º andar. Chautiar Bloodfallen, curvo Miati, supremo. Ela genuflectiu, uma mão pressionada contra o peito e curvou-se profundamente. Depois disso, Cocitus deu um passo à frente e disse: Cocitus, guardião do 5º andar, curvo-me. Ati, supremo. Assim como Chautiar, ele genuflectiu e curvou-se perante Momonga. Depois vieram os gêmeos elfos negros, guardião do 6º andar, Aura Bela Fiora, curvo Miati, supremo. Guardião, também guardião do 6º andar, Mare Belo Fiore, curvo Miati, supremo. Assim como os outros, ambos genuflectiram oferecendo uma saudação respeitosa. Chautiar, Cocitus, Aura e Mare tinham corpos com proporções diferentes, de modo que os passos que deram eram diferentes, mas estavam perfeitamente alinhados perante Momonga. Em seguida, Demiurge graciosamente deu um passo. Guardião do 7º andar, Demiurge, curvo Miati, supremo. Com um tom calmo e postura elegante, Demiurge cordialmente se curvou. Finalmente Albedo dá um passo adiante. Supervisora guardiã, Albedo, curvo Miati, supremo. Momonga sorriu para Albedo, que está curvada como os outros guardiões. No entanto, Albedo continuou seu relatório com a cabeça para baixo e com uma voz límpida para Momonga, exceto o guardião do 4º andar, Gargantua, e o guardião do 8º andar, Victim.
Os guardiões de cada andar se curvaram perante ti. Como solicitado, mestre. Atravessaremos fogo e gelo sem qualquer hesitação, se assim ordenar. Momonga não podia falar enquanto olhava para as 6 cabeças abaixadas diante dele. Uma estranha pressão cobria toda a área, e talvez apenas Momonga pudesse suportar o ar doloroso e esmagador. Eu não sei o que fazer. Ele nunca tinha visto nada assim antes em sua vida. Em sua confusão, Momonga acidentalmente ativou uma habilidade. Uma terrível aura se agitou sobre os arredores e um miasma sombrio de desespero se formou atrás dele. Momonga não teve tempo de cancelar a habilidade enquanto freneticamente atormentava sua mente para recordar uma cena de filme ou televisão que lhe diria como responder adequadamente aqui. Levantem a cabeça. Todos ergueram a cabeça. A coordenação deles era tão imaculada que Momonga se perguntou se eles haviam praticado esse movimento juntos. Então, primeiramente agradeço a todos por terem vindo. Não há necessidade de agradecimento. Somos todos seus subordinados fiéis, Momonga-sama. Para nós, o Senhor é o nosso governante supremo. Nenhum dos guardiões se opôs à sua declaração, como esperado da supervisora guardiã. Momonga olhou para os guardiões com um rosto severo e sentiu uma sensação de asfixia em sua garganta inexistente. Era o peso de ser um líder caindo sobre ele. Além disso, qualquer ordem que ele desse agora afetaria seu relacionamento com eles no futuro. Ele não pôde deixar de hesitar enquanto contemplava as possibilidades. Ele levaria a grande tumba de Nazarica à destruição, por causa de suas decisões. O mal-estar gerado por esse pensamento inundou seu coração e mente. Momonga-sama, é natural que o Senhor tenha dúvidas sobre nós. Afinal, nossas habilidades devem ser minúsculas perante as suas. Albedo deixou de sorrir e continuou com um tom respeitoso que continha uma força severa. No entanto, se der a ordem, nós, os guardiões, cumpriremos qualquer tarefa que nos seja imposta, não importando quão difícil ou árdua, com cada fibra de nosso ser. Nós juramos que nunca permitiremos que os 41 seres supremos da Inzo ou Algon, nossos criadores, sejam desonrados por nossas ações. Isso nós juramos. Seguindo a voz de Albedo, os outros guardiões de andar repetiram em uníssono. Suas vozes estavam cheias de energia, e essa lealdade e determinação inflexível não seriam diminuídas por qualquer número de inimigos. Era como se eles estivessem zombando das preocupações anteriores de Momonga de que os NPCs pudessem traí-lo. A escuridão em seu coração desapareceu como a escuridão impotente com o nascer do sol. Momonga foi contemplado com a verdade vinda do fundo de seu coração. Quem diria que os NPCs projetados pelos membros da Inzo ou Algon eram possuidores de tal excelência? O brilho dourado de suas memórias passadas ainda permanecia. A personificação da dedicação e trabalho de todos, suas criações engenhosas, ainda estavam aqui. Isso o encheu de alegria. Momonga sorriu, embora seu rosto esquelético não pudesse demonstrar nenhuma emoção. Os pontos de luz vermelha nas órbitas dos olhos pareciam brilhar excepcionalmente. Seu desconforto anterior já não existia, e ele simplesmente falou as palavras esperadas de um chefe de guilda. Excelente. Guardiões, eu sei que vocês entenderão meus objetivos e cumprirão meus comandos com sucesso. Podem haver algumas coisas que são difíceis de entender, mas espero que prestem atenção e ouçam bem. Acredito que a grande tumba de Nazarick de algum modo foi movida para algum tipo de lugar desconhecido. Os rostos dos guardiões ainda eram sérios e não havia nenhum sinal de surpresa neles. Embora eu não saiba a causa deste incidente, Nazarick, que originalmente se situava em um pântano, foi transportada para uma planície gramada. Existe alguém que saiba alguma coisa sobre esse fenômeno? Albedo olha para os rostos dos guardiões de andar para ver seus rostos e responde abertamente. Lamentavelmente, nenhum de nós tem ideia do que está acontecendo. Bem, eu tenho outra coisa a perguntar para os guardiões de andar. Alguma coisa estranha aconteceu em seu andar? Depois de ouvir isso, os guardiões de andar responderam um após o outro. Não há anormalidades no 7º andar. O mesmo com o 6º andar. É exatamente como a Onei-chan diz. A mesma coisa. Com o 5º andar. Nada de estranho foi visto desde o 1º ao 3º andar. Momonga-sama, eu investigarei o 4º e 8º andar imediatamente. Então deixarei esse assunto para Albedo. No entanto, você deve ter cuidado no 8º andar. Se ocorrer uma situação de emergência, pode surgir uma situação com a qual não possa lidar. Albedo inclinou a cabeça profundamente para indicar que entendia, e então Chautiar disse, então, vou lidar com assuntos na superfície Arinsu. Não há necessidade. Sebas está atualmente em missão de reconhecimento na superfície. Enquanto a surpresa brilhou nos rostos dos outros guardiões, Albedo não alterou sua expressão. Na grande tumba de Nazarick, haviam 4 NPCs que eram expoentes do combate corpo a corpo. Cocytus tinha o poder de ataque mais forte, e proficiência no uso de várias armas. Albedo tinha uma defesa inexpugnável quando totalmente equipada com sua armadura. Enquanto Sebas, se estivesse em sua verdadeira forma, seria mais forte do que qualquer um deles em combate corpo a corpo. E havia ainda mais uma que superava todos os 3. Não poderia haver outro motivo para a surpresa dos guardiões. Sebas, que superava qualquer um aqui em combates corpo a corpo, tinha sido designado para tarefas simples de reconhecimento. Eles poderiam dizer o quão seriamente Momonga estava lidando com essa ocorrência estranha, e todos estavam em guarda como resultado. Ele chegará a qualquer momento. Naquele momento, Momonga viu Sebas caminhando em direção a ele. Como todos os outros guardiões, Sebas genuflectiu perante Momonga. Momonga-sama, peço desculpas pelo meu atraso. Não tem problema, inicie seu relatório sobre o que viu nos arredores. Sebas levantou a cabeça e olhou para os guardiões. A situação é crítica, então obviamente os guardiões de andar precisam saber também. Sim,
Em primeiro lugar, estamos situados no centro em uma planície com 1 quilômetro de raio. Não há sinais de estruturas feitas pelo homem. Vi alguns pequenos animais, mas não havia humanoides ou grandes criaturas. Esses pequenos animais são monstros? Não. Eles parecem ser criaturas sem capacidade de combate. Entendo. Então, as planícies das quais mencionou estão cobertas por grama de cristais afiados de gelo, que cortaria quem passasse por eles? Não, apenas grama normal. Nada de especial. Você também não viu qualquer castelo celestial ou estruturas similares? Exatamente, não havia nenhuma. Não havia sinal de estruturas artificiais, seja no céu ou na terra. Entendo, apenas um céu simples. Bom trabalho, Sebas. Após elogiar Sebas por seus esforços, Momonga ficou um pouco desapontado, porque não obteve nenhuma informação útil. Mas ele já sentiu que estava gradualmente ciente de que ele não estava mais no mundo virtual de Yggdrasil. Embora ele não conseguisse entender o porquê ele ainda podia usar o equipamento de Yggdrasil, bem como o uso de magia normalmente. Ele não sabia qual motivos levaram a chegar aqui, mas seria sensato aumentar a segurança de Nazarick por precaução. Não há nenhuma maneira de saber se esta área já está sob controle de outra pessoa. Se assim fosse, poderia haver reclamação. Não, ele teria sorte se fosse apenas isso. Guardiões, aumentem a segurança de cada andar em um nível. Não temos certeza do que aconteceu, portanto, não ajam de maneira imprudente. Se encontrarem um intruso, não o matem, mas capturem-no a todo custo. Quando capturarem, façam o menor dano possível. Peço desculpas por impor essas exigências a todos vocês em um momento como este. Os guardiões expressaram seu reconhecimento e assentiram como um. A seguir, gostaria de entender as operações administrativas de Nazarick. Albedo, como é a troca de informações de segurança entre os guardiões de andar? Em Yggdrasil, os guardiões eram simples NPCs, e eles só podiam agir de acordo com sua programação. Não havia intercâmbio de informações entre os guardiões. Cada andar é administrado por seu respectivo guardião de andar, mas o Demiurge é o comandante-geral de defesa, e todos podem compartilhar informações com ele. Momonga estava um pouco surpreso, mas depois assentiu com satisfação. Excelente. Comandante de defesa de Nazarick Demiurge, supervisor a guardiã, Albedo. Vocês dois estarão encarregados de elaborar um sistema administrativo mais abrangente para Nazarick. Entendido. Os planos para o sistema de gestão devem incluir o 8º, 9º e 10º andar? O 8º andar é gerenciado pelo Victim, então tudo ficará bem. Aliás, entrar no 8º andar está proibido no momento, rescindindo a ordem que acabei de dar para Albedo. Em resumo, a entrada no 8º andar só será efetuada com a minha permissão. Irei desfazer o selo e permitir o acesso direto do 7º ao 9º andar. Depois disso, faça o planejamento incluindo o 9º e o 10º andar. Essa é a sua vontade? Albedo pareceu bastante surpresa. Atrás dela, os olhos de Demiurge se arregalaram, revelando seus pensamentos sobre o assunto. Será permitido que os subalternos passem pelo domínio dos seres supremos? Eles devem receber tanta liberdade? Os subalternos mencionados não eram NPCs criados pelos integrantes da Inzo Algon, mas Spawner NPCs. O fato era que o 9º e o 10º andar não tinham tais monstros, exceto raríssimas exceções. Momonga sussurrou para si mesmo em voz baixa. Albedo parecia considerar esse lugar como um santuário sagrado, mas esse não era o caso. A razão pela qual não havia monstros no 9º andar era simplesmente porque se qualquer intruso conseguisse superar os NPC defensores presentes no 8º andar, os seres mais poderosos de Nazarick, então as chances de vitória da Inzo Algon seriam escassas. Assim, seria melhor desempenhar o papel de um vilão ao máximo, e encontrar os invasores no Salão do Trono para um confronto final. Vai ficar tudo bem. É uma emergência, precisamos de mãos extras para a segurança. Entendido. Selecionarei apenas as melhores e mais poderosas tropas para este dever. Momonga assentiu em seguida colocou seu olhar sobre os gêmeos, Aura e Mare. Vocês podem esconder a grande tumba de Nazarick? Ilusões simples não parecem muito confiáveis se pensar no custo das ilusões me dá dor de cabeça. Aura e Mare se entreolharam e começaram a pensar. Depois de algum tempo Mare respondeu. Usando magia é um pouco difícil, se tivéssemos que esconder toda a superfície. Mas se pudéssemos cobrir as paredes com terra, e depois adicionar plantas para camuflagem, está insinuando usar terra para sujar os esplendorosos muros de Nazarick? Albedo disse isso de costas para Mare. Embora sua voz fosse doce e aveludada, o tom que carregava era tudo menos isso. Os ombros de Mare tremeram, e embora os guardiões ao redor permanecessem em silêncio, suas atitudes sugeriam que eles compartilhavam a opinião de Albedo. Em contraste, Momonga sentiu que Albedo estava sendo muito intrometida. A situação dificilmente era séria o suficiente para justificar tal reação. Albedo, não fale fora de sua vez. Estou conversando com Mare. Sua voz foi tão profunda que surpreendeu o próprio Momonga. Minhas mais profundas desculpas, Momonga-sama. A cabeça de Albedo estava tão baixa quanto possível, e seu rosto estava congelado de medo. Os guardiões e Sebas também ficaram congelados. Talvez eles achassem que a bronca fora dirigida a eles. Uma pontada de remorso atingiu Momonga, enquanto observava a mudança rápida na atitude dos guardiões, mas ele continuou falando com Mare. Você pode realmente esconder tudo, cobrindo as paredes de terra? Sim, eu posso se me permitir, Momonga-sama. No entanto, um observador de longe pensaria que um monte de terra amontoado em uma planície não seria algo natural. Sebas, existem colinas próximas ou coisas assim? Não, a área circundante é apenas uma vasta planície.
Mas como ainda é noite, deveremos ser capazes de criar uma camuflagem antes do nascer do sol. Entendo. Se tudo o que pretendemos fazer é esconder os muros, a ideia do mar será suficiente. Então, e se empilharmos a terra nos arredores para fazer colinas falsas como camuflagem? Então isso deve torná-la não tão óbvia. Muito bem. Designo Aura e Mare para executarem essa tarefa juntos. Ao fazer isso, pode extrair os suprimentos necessários de cada andar. Já que não podemos camuflar a parte de cima, devemos usar ilusões depois de terminar o trabalho com as colinas, de modo que ninguém seja capaz de detectar Nazarick do lado de fora. Sim, é entendido. Isso era tudo que ele conseguia pensar no momento. Provavelmente havia muitos furos no plano, mas isso poderia ser resolvido lentamente, mais tarde. Afinal, eram apenas algumas horas desde que tudo isso aconteceu. Tudo bem, isso é tudo por hoje. Todos façam uma pausa antes de começar suas tarefas. Há muitas coisas que não sabemos, por isso não se esforcem demais. Os guardiões assentiram em sincronia, demonstrando que entenderam. Finalmente tenho uma pergunta para os guardiões. Para começar, Chautiar, que tipo de pessoa sou eu para você? A encarnação da beleza. É a pessoa mais bela do mundo. Até as joias empalidecem em comparação ao seu corpo branco como a neve. Chautiar sequer parou para pensar e respondeu de imediato. Pela falta de atraso em sua resposta, ela devia estar falando do coração. Cocitus. Ó mais poderoso e mais forte do que qualquer guardião e governante supremo da grande tumba de Nazarick. Aura, um líder misericordioso de grande visão. Mare, uma pessoa muito gentil. Demiurge, um líder sábio que toma decisões e age sobre elas rapidamente. Verdadeiramente, um homem digno do título inalcançável. Sebas, o responsável por reunir todos os seres supremos. Além disso, o líder misericordioso que não nos abandonou, permaneceu ao nosso lado até o fim. E por fim, Albedo, o ser que governa os seres supremos, e nosso mais grandioso e exaltado mestre. Além disso, o homem que eu amo profundamente. Entendo. Eu ouvi e compreendi suas opiniões. As responsabilidades que outrora foram realizadas pelos meus antigos companheiros, agora serão executadas por vocês. De agora em diante, executem-nas fielmente. Depois de ver os que guardiões genuflectiram mais uma vez, Momonga se teleportou para longe. O cenário diante de seus olhos mudou em um instante, do Coliseu para a Câmara dos Golems de Lemegeton. Depois de olhar em volta para se certificar de que ninguém estava olhando, Momonga suspirou profundamente. Isso cansa. Embora seu corpo não estivesse cansado, o estresse ao seu coração parecia uma enorme carga sobre seus ombros. Esses caras, por que eles pensam tão bem de mim? Eles estavam descrevendo alguém completamente diferente. Depois de ouvir os guardiões se revezarem para compartilhar suas opiniões sobre ele, Momonga riu em negação. Mas pela expressão de seus rostos, não parecia que estavam brincando. Em outras palavras, aqueles eram seus verdadeiros sentimentos. No entanto, se ele não agisse de uma maneira que se encaixasse na imagem que tinham dele, isso poderia desapontá-los. Enquanto pensava sobre isso, a pressão sobre ele cresceu ainda mais. E além disso, havia outro problema, que fez Momonga franzir os músculos inexistentes de sua testa. Como devo prosseguir com Albedo? Se isso continuar, vou ter vergonha de encarar o Tábulas Maradina-san. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!